Olá pessoal, meu nome é Gelson Luiz Dias Feijó, sou médico veterinário com mestrado em avaliação de carcaças e qualidade da carne e doutorado em genética e melhoramento animal. Eu estou aqui na Embrapa desde 1995, trabalhando nessa área de avaliação de carcaças e qualidade de carne, com ênfase normalmente em aspectos genéticos, aspectos nutricionais, que levam à melhoria da qualidade da carcaça e da carne. Nessa oportunidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre o impacto que um sistema integrado com floresta leva à qualidade da carne e à qualidade da carcaça. Recentemente, a Embrapa lançou o conceito da carne carbono neutro, tá? Que tem como principal aspecto o uso da floresta para mitigar a emissão de gases de efeito estufa, né? O importante, né, no conceito da carne carbono neutro é que o produto final, né, o produto que sai desse sistema, né, tenha uma qualidade ao mínimo similar ao melhor produto que existe normalmente no mercado. O conceito carne carbono neutro é um protocolo de produção, mas nós não podemos esquecer do produto que sai desse sistema. Não adianta o sistema ser interessante sob um aspecto de sustentabilidade se o consumidor não identificar que o produto que está saindo de um sistema sustentável é algo interessante para o seu consumo. Mesmo que o produto tenha esse apelo de sustentabilidade, o consumidor vai exigir que as qualidades do produto sejam interessantes para ele. Então, na definição do produto que sai do sistema integrado com floresta, nós definimos que o animal precisa ser jovem e bem acabado, né? Ou seja, é um animal jovem e gordo no momento que ele chega no frigorífico. Por que isso? Essas condições são as mínimas exigidas pelos diversos sistemas de bonificação que os frigoríficos aplicam. Nenhum sistema de bonificação deixaria de bonificar o produtor que entregue um animal jovem e bem acabado. Ou seja, é uma das maneiras de o sistema agregar valor ao produto final. Que impacto esse tipo de definição traz para a cadeia produtiva? Ora, no momento que nós temos um animal jovem, é indicativo de que o sistema de produção está sendo eficiente em termos biológicos, ou seja, permite que o animal atinja o ponto de abate numa idade jovem, tá? E o segundo aspecto de o animal ser acabado também é indicativo de que o sistema de produção propicia a esse animal colocar todo o seu potencial produtivo, tá? Agora, em termos de produto, tá? O consumidor vai reconhecer a carne produzida num sistema integrado como sendo de alta qualidade, porque a carne, sob a condição de um animal jovem e bem acabado, vai chegar à gôndola, tá, do supermercado ou do açougue com a carne com uma aparência atrativa. O consumidor vai olhar o produto e vai ter vontade de adquirir. E, no momento de consumir essa carne, a expectativa é que ela apresente características sensoriais, né? Tecnicamente a gente chama de características organolépticas, que são interessantes para o consumidor, principalmente maciez e suculência.
Bem, obviamente que um sistema de integração precisa da ação do sistema produtivo, né? Com animais jovens e bem acabados. Agora, nós também precisamos que, para o atendimento das características que o consumidor deseja, que haja a participação de outros elementos na cadeia produtiva. Um deles é o frigorífico, por exemplo, com o processo de embalagem apropriado dessa carne, né? O consumidor, por fim, também tem um papel importante, que é a escolha do corte e a forma de preparo apropriado. Porque de nada adianta nós começarmos com um sistema de produção apropriado, ter a carne sido processada de uma forma também apropriada no frigorífico, se depois o consumidor não fizer a parte dele, escolhendo o corte certo e principalmente cortando a carne da maneira apropriada. Então nós teríamos aí 4 elementos interessantes dentro desse contexto. A redução na idade do abate, o grau de acabamento, o processo de embalagem em que envolve a maturação da carne, que isso ajuda a reduzir a força de cisalhamento, que é uma medida objetiva de dureza. Quanto menor a força, maior a maciez. E, por fim, o consumidor fazendo a sua parte. Para exemplificar o impacto que um sistema integrado tem na qualidade do produto final, nós podemos conversar um pouquinho sobre os resultados obtidos do primeiro abate que nós fizemos nesse conceito carne carbono neutro, né? Em que nós obtivemos animais com 18 arrobas, acabamento mediano, né? Ou seja, os animais entraram no melhor protocolo de pagamento que o frigorífico apresenta hoje. Então, satisfação ao produtor que recebeu pelo um produto diferenciado. Quando nós avaliamos a carne, o pH era em torno de 5,5, coloração vermelho vivo brilhante, ou seja, a carne extremamente atrativa ao consumidor. E quando nós processamos essa carne no laboratório, nós identificamos que a força de cisalhamento foi ao redor dos 5 kg. O que significa isso? Significa que, ao menos, nós poderíamos dizer que a carne era macia. Havia alguns, até entrando para uma classe de carne muito macia, né? Então, essa experiência de produção nos mostrou que é possível atender aos mercados mais exigentes em termos de carcaça, ou seja, o produtor ter uma bonificação pelo seu produto, e identificamos que as qualidades da carne atendem também ao que o consumidor exige. Bom, nosso próximo passo agora é o desenvolvimento de biomarcadores que possam servir como uma prova objetiva de que a carne é proveniente de um sistema de integração lavoura-pecuária e floresta, ou seja, de que a carne é realmente uma carne carbono neutro. Esse é o nosso desafio daqui para frente. Bom, agora vamos uma historinha um pouquinho mais comprida sobre essa ação da Embrapa em termos de carne carbono neutro. Então, o protocolo, né, é bastante interessante em termos de sustentabilidade. Mas houve uma indagação e o que é diferente, ou o que esse sistema agrega para o produto final. Foi o início da minha participação no programa, né, Carne Carbono Neutro. A grande indagação é como um animal criado sob uma condição de floresta, né, sob árvores ou na sombra,
vai produzir algo diferente. Obviamente que se nós simplesmente colocarmos uma árvore dentro de uma pastagem e esperarmos que o produto seja diferente, isso não vai acontecer. Então é preciso que o sistema de produção se organize de tal forma que nós tenhamos um produto final que atenda as demandas dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes. Então, o desenho do programa passou por uma orientação em termos de produto final. Então, não adiantava a Embrapa definir um sistema de produção com todas as benesses do aspecto de sustentabilidade, sem, contudo, haver uma preocupação com o produto final. Então, na primeira interação com o resto dos colegas do projeto, nós já definimos que o animal que sai de um sistema CCN precisa ser jovem. Então, definimos que, no máximo, seria um animal de 4 dentes, ou seja, em torno de 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Então, para ser considerado uma carne CCN, o animal precisa ser ou dente de leite, ou apresentar 2 dentes, ou no máximo 4 dentes. Bom, e aí? Definimos essa parte da idade. E que tipo de animal? Bom, a princípio não existe uma definição de raça, por exemplo. Pode ser animal puro, pode ser animal cruzado. Isso não é um aspecto limitante para a produção da carne carbono neutro. Porém, em termos de sexo, há limitações. A preferência é que os animais sejam castrados, machos castrados, ou novilhas, que são animais com um maior potencial para a deposição de gordura. Por que isso? Porque a segunda definição de qualidade do produto final é exatamente o grau de acabamento dos animais. É preciso que os animais apresentem ou gordura mediana, que é a classe 3 dentro do processo de tipificação, Sistema Brasileiro de Tipificação de Bovinos, mediana, que é o tipo 3, ou uniforme, que é o tipo 4, que seria aí o tipo 4 entre 6 a 10 milímetros, mais ou menos, e o tipo 3 entre 3 a 6 milímetros. Então, essas duas definições de idade e de acabamento nos levam à indicação que o melhor produto, o melhor tipo de animal para atender esses critérios são os machos castrados ou as fêmeas. É possível colocar macho inteiro? Agora existe uma restrição de idade, no máximo 2 dentes. Por quê? Macho inteiro com mais de 2 dentes, com mais de 2 anos, é touro. E touro é para outra finalidade que não a produção de carne. Touro é para reprodução. Eu às vezes costumo comentar, o animal inteiro é uma excelente ferramenta para a produção de carne. Nós temos resultados na Embrapa mostrando carcaças muito boas de animais inteiros, abatidos ainda com dente de leite, ou seja, menos de 2 anos. Esses animais atenderiam perfeitamente aos mercados mais exigentes. Porém, eu digo que o animal inteiro é uma ferramenta para a produção de carne. E como toda ferramenta, ela precisa ser usada da maneira apropriada. Fazendo uma analogia, um martelo é para bater pregos, um machado é para cortar lenha. Você não vai cortar lenha com um martelo, tampouco bater prego com um machado, né? Então, animal inteiro, para a produção de carne, ele tem que ser abatido com menos de 2 anos e apresentando um grau de acabamento apropriado. Então, vejo que é uma ferramenta, mas ela tem limitações, tá? Então, uma vez definido que o sexo mais apropriado para o CCN são os machos inteiros e as fêmeas, porque são
os que apresentam uma maior capacidade de deposição de gordura sob as condições de produção usuais, né? Aí a próxima etapa na definição desse produto é exatamente nós termos uma avaliação se essas características são suficientes para o atendimento das demandas do mercado não especificamente somente o consumidor, e também para atender o que o consumidor deseja, né? Que é uma carne vermelho brilhante no momento da aquisição e depois macia e suculenta no momento da degustação. Então, nós já fizemos um abate experimental e os resultados obtidos, como mencionado, atenderam exatamente a essas prerrogativas de mercado em termos de frigorífico e comercialização de carcaças e em termos de consumidor. Agora, nós estamos num passo seguinte, que é a identificação, vamos falar assim, a sintonia fina, né? Ajustes nesse sistema em termos de processo produtivo. Por exemplo, aumento ou redução na quantidade de suplementação, se há alguma raça que precisa de algum aumento nessa oferta alimentar, porque há variações genéticas que levam a uma maior ou menor exigência dos animais. Então, esses ajustes finos, nós vamos buscar esses ajustes fazendo agora outros abates experimentais que começam agora em 2017, né, para nós termos uma maior quantidade de informação e ter uma certeza de que as indicações que nós estamos fazendo até o momento são as mais apropriadas para a produção de uma carne que atenda, que tenha valor agregado pelo processo produtivo, pela sustentabilidade e também atendam as demandas de comércio e de consumo. Bem, uma outra coisa interessante dentro do programa Carne e Carbono Neutro, né, é a necessidade de que haja uma organização do sistema produtivo para que nós tenhamos uma produção suficiente para atender a provável demanda que é esperada, né? Que nós temos uma expectativa de demanda. Veja bem, não adianta nós termos um grupo de produtores que produzam, digamos, 100 bovinos por mês. Esse volume, por exemplo, é insuficiente para o sistema, para a indústria se organizar e ter uma oferta apropriada, que nós tenhamos um mercado, que nós consigamos atender o mercado apropriado. É importante que no decorrer do processo nós tenhamos o engajamento de mais e mais produtores para que nós não tenhamos o problema de colocar no mercado um produto interessante, haver a procura do consumidor por esse produto e o produto faltar. Então, isso é uma coisa, é um ponto importantíssimo, é a necessidade da organização do sistema produtivo. E o outro também não adianta nós termos um grupo de produtores que tem esse produto em oferta de forma sazonal. Vamos dizer assim, olha, os animais só estão disponíveis na época de primavera. Aí não adianta. Nós precisamos de um processo de organização do sistema produtivo que nós tenhamos a oferta desse produto que tem uma qualidade, tem um valor agregado interessante ao longo do ano e em volume suficiente para que nós consigamos abrir novos mercados para esse produto que venha valorizar. Por exemplo, um mercado europeu, né, que são consumidores de
de uma consciência de sustentabilidade mais desenvolvida. Então, nós não temos como querer organizar um mercado de exportação sem um volume suficiente e tampouco sem uma produção uniforme ao longo do ano. Bom, uma indagação é como a pesquisa identifica essas características de qualidade de carcaça e qualidade de carne. Esse é um assunto bem mais técnico e específico, talvez não seja do interesse de um grande público, mas tem muita gente que é curiosa. Como é que nós identificamos que uma carne é melhor que outra, né? Então, falando um pouquinho em termos de carcaça, normalmente, quando nós fazemos as avaliações de carcaças, nós pegamos os animais que são oriundos do campo, nós fazemos uma identificação desses animais e, no momento que eles são levados para o abate, a nossa equipe está acompanhando ou precisa acompanhar a ordem com que os animais são abatidos. Então, é imperioso que o animal que sai da fazenda, que tem todo um histórico, que não se usa controle com brinco, com bolos, com chip, com qualquer processo que tenha, que é muito bem estabelecido na propriedade rural, a grande indagação é como isso vai ou conecta com a carcaça, porque todo mundo diz, depois que tira a pele, tira o couro, toda a carcaça é parecida. E realmente se não houver um controle bom, é muito fácil a gente perder essa informação. Bom, então, a nossa equipe acompanha o embarque dos animais, acompanha o abate, a ordem que os animais são abatidos, e aí nós fazemos uma identificação, né? Toda a carcaça é identificada com um brinco, com um anzol, né? E a partir daí nós acompanhamos essa carcaça dentro do frigorífico, sempre nos reportando ao número desse brinco, desse anzol que nós colocamos. Né? Passa por todo o processo de abate, vai para a câmara de resfriamento e no dia seguinte, então, nós entramos na câmara de resfriamento e começamos a fazer o que nós chamamos de avaliação quali-quantitativa da carcaça. Então, a primeira coisa, obviamente, é peso, né? Onde nós reportamos a relação do peso de carcaça com o peso vivo e tem o famoso rendimento de carcaça. Esse rendimento pode ser tanto da carcaça quente, que esse peso é obtido ainda no dia do abate, ou o rendimento de carcaça fria, que é com o peso das carcaças após o resfriamento. Dentro do processo de avaliação, nós fazemos uma série de avaliações subjetivas na carcaça, por exemplo, a maturidade fisiológica, que é avaliada conforme o grau de ossificação das cartilagens. Quanto mais ossificado, mais velho o animal, né? Nós fazemos também a avaliação da conformação, que indica o grau de desenvolvimento das massas musculares. Quanto mais convexa é a carcaça, né, tem uma nota maior de conformação, e é interessante porque isso é um indicativo do rendimento comercial. Quanto de carne essa carcaça vai produzir? É uma relação aí entre a quantidade de músculo e a quantidade de ossos na carcaça. Temos também a medição do comprimento da carcaça, da profundidade da carcaça, ou seja, são medições zootécnicas que nós fazemos e nos ajudam a prever, posteriormente, por meio de equações, né, qual será o rendimento comercial. No final, nós temos uma série de medições que nos dizem, ou nos permitem, então, identificar qual tipo de carcaça produz mais carne. Vejam que até o momento são medições de cunho quantitativo,
É importantíssimo para a indústria ou para a cadeia produtiva que nós saibamos quanto de carne, quanto de produto está saindo de uma carcaça, né? Esse normalmente é a indicação. Aí, o próximo passo, nós entramos num processo mais de avaliação de qualidade. Nós fazemos um corte transversal na altura da 12ª vértebra torácica para que nós possamos visualizar o músculo longissimus dorsi. Esse aí é o músculo do contrafilé. Esse corte, por exemplo, ele não é um corte comercial, não é um corte costumeiro na indústria frigorífica. Então, isso normalmente nós causamos um certo transtorno para eles, então é preciso pedir autorização, não é qualquer frigorífico que permite fazer isso, tem alguns frigoríficos que limitam. Isso talvez seja dos maiores problemas que a ciência da carne, que é a área que nós trabalhamos, não tem uma expansão tão grande, porque nós normalmente, para avaliar a qualidade de carne, nós acabamos atrapalhando um pouco o dia a dia do frigorífico. E isso é um entrave, a ampliação disso no país, algo que nós deveríamos ter mais. Bem, uma vez exposto o músculo longíssimo, nós deixamos que haja a oxigenação do músculo, porque logo que se corta um músculo, a carne é escura, por falta de oxigênio dentro do músculo. E aí, com o tempo, acontece a reação das proteínas do músculo, né, com o oxigênio, tornando a carne, mostrando a verdadeira coloração da carne. Bom, uma vez esperada então essa oxigenação, nós fazemos avaliações de colorimetria, né, usando um colorímetro portátil, nos dá medições objetivas que levam à identificação se uma carne apresenta melhor ou pior coloração. Fazemos medição do pH, fazemos uma avaliação da quantidade de gordura dentro do músculo, que é a marmorização da carne. A marmorização é algo bastante interessante para o consumidor, porque normalmente uma carne marmorizada é uma carne saborosa. Então esse é um critério importante de satisfação do consumidor. Também fazemos a partir desse corte a medição da gordura que está sobre o músculo longíssimos, que a gordura é um indicativo da quantidade de gordura depositada na carcaça. Bem, a partir desse corte, então, nós fazemos a retirada do músculo longíssimos, equivalente à 12ª, 11ª e 10ª vértebra torácica. Esse músculo, então, é limpo, tirado completamente a gordura, né? E feitos bifes com espessura de 1 polegada, 2,5 centímetros, e esses bifes, então, são levados para o laboratório, vão ser... Normalmente, como a gente faz vários animais ao mesmo tempo, nós somos obrigados a cortar o bife e levar para congelamento, né, para depois fazê-los todos juntos, né, assar eles no mesmo momento. E a gente retira mais de um bife e põe um dos bifes para congelamento imediato, outro bife nós levamos para maturação por 7 dias, outro bife para maturação de 14 dias, e aí nós, depois de maturado, é congelado, e aí sim, quando todos estão aptos para serem assados, nós descongelamos, medimos a diferença de peso entre um bife congelado e um bife descongelado, que aí nós temos a perda pelo processo de maturação ou pelo processo de descongelamento. Assamos o bife,
tem a diferença de peso entre o bife assado e o bife cru, temos aí a perda durante o processo de cozimento. E desses bifes nós temos dois destinos. Ou ele vai para um painel de degustação, em que pessoas treinadas avaliam a maciez, a suculência e a palatabilidade, ou ele vai para uma máquina que faz a medição da força necessária ao cisalhamento da fibra. É o corte, grosseiramente é o corte da carne, só que o termo técnico é cisalhamento, é o ato ou efeito que a tesoura faz, né? Ela, na verdade, não corta, ela cisalha, esse é o termo técnico. Então, colocamos amostras cilíndricas de cada bife no equipamento, né, num texturômetro, e ele marca a força necessária para cisalhar essa fibra. É aí que nós temos a medida objetiva de maciez. Bem, num resumo rápido de como nós fazemos a avaliação das carcaças e da qualidade da carne, esse é um descritivo rápido de como a gente faz esse tipo de atividade. Bem, para terminar, gostaria de deixar o meu contato, né, aqui na Embrapa Gado de Corte, né? E-mail, então, é gelson.feijó@embrapa.br, e estamos à disposição para a tirada de dúvidas em termos de qualidade de carcaça e qualidade de carne. Muito obrigado.